chegando para o último episódio do Maio Chinês aqui no Contra Regra. Já tá batendo aquela saudade, né? Mas calma, calma, que tem uma conversa muito boa chegando por aqui. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque a nossa última viagem pela China começa agora. Eu sou o Alessandro de Lorenzo, aqui comigo o Felipe Strasser. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Alessandro? Um abraço para o João, para o professor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham. Ni hao e um tchau para o Maio Chinês, mas tem essa grande entrevista hoje, tem esse grande bate-papo, então fica aí com a gente que tem muita coisa boa. E João Campos Lima, como vai, João? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, professor? Agradeço ao professor a oportunidade de estar conosco. Um sentimento de felicidade de estarmos fazendo essa série tão especial e tão legal, e ao mesmo tempo já batendo uma saudade do que já está terminando, que foi uma série sem dúvida muito especial. Se por acaso você perdeu algum desses episódios, a gente faz aqui uma breve recapitulação. A gente iniciou a nossa série do Maio Chinês falando sobre as raízes da China moderna, abordamos os desafios internos chineses, os desafios externos, a nova rota da seda, e hoje a gente fecha falando sobre os aspectos mais atuais dessa China, analisando principalmente a resposta chinesa à pandemia de coronavírus, que é o grande assunto mundial nesse momento. E o nosso convidado é o cientista político, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maurício Santoro. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Contra Regra. Seja bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Um grande abraço para você, Felipe, João. É um prazer estar aqui. Bom, professor, a China, começando aqui nosso bate-papo, a nossa conversa, foi o primeiro país do mundo que foi fortemente impactado pela Covid-19. A gente teve relatos surpreendentes da China decretando o fechamento de regiões inteiras, milhões de pessoas ficaram confinadas. Isso ainda era uma novidade para o mundo todo. E depois, claro, o coronavírus foi avançando para outros países e a gente teve uma onda forte além da Ásia, na Europa, até chegar também nas Américas. Só que de lá para cá, o que a gente viu foi um aumento muito grande em outros países, especialmente no Ocidente, e na China, depois de certo momento, a situação meio que se estabilizou. Hoje, professor, qual que é a situação dentro do território chinês em relação a essa crise sanitária? Bom, Alessandro, eu diria que a China foi o primeiro país a experimentar a pandemia do coronavírus, mas foi também um dos primeiros a sair dela. A China foi muito bem sucedida em conter a pandemia, basicamente na região em torno da cidade de Wuhan. Alguma coisa por volta de 70% das mortes de coronavírus na China se restringiram a Wuhan. Então, por conta desse lockdown bastante rigoroso, a doença, em grande medida, não se espalhou de forma brutal para o resto da China. E ainda em 2020, o país pôde retomar uma certa normalidade na sua economia. Foi uma das poucas economias mundiais a conseguir crescer em 2020, quer dizer, todo mundo caindo 10%, 5%. A China conseguiu crescer 2% no ano passado, com toda a turbulência de 2020. E agora, em 2021, é uma economia e uma rotina que basicamente voltaram ao normal, inclusive com os grandes feriados, né, do Ano Novo Lunar, do Dia do Trabalho, o retorno das pessoas a atividades que exigem aglomerações, como cinemas, como shows musicais. Então, claro, sempre fica a preocupação, aqui e ali tem algum aumento de casos que leva, né, a novas medidas de isolamento, mas na comparação com o resto do mundo, é uma situação muito próxima ao retorno à normalidade. Professor, sobre o início da pandemia na China, os primeiros registros que foram feitos, eles geram reflexos e geram muitos debates até hoje. A demora da OMS em declarar a pandemia, os alertas internos que parecem não ter sido desprezados e não ter sido dado a devida importância lá no início, são alguns desses pontos polêmicos. A partir disso, nós observamos muitas desconfianças, inclusive com muita xenofobia, né, ao país vindas do Ocidente. Por isso eu pergunto para o senhor, quais foram os erros
na sua avaliação na condução inicial da pandemia, tanto falando da China, se o senhor puder também falar da OMS, e além disso, o senhor também observa críticas improcedentes e exageradas de outros países quanto à condução chinesa da pandemia. O principal problema da China no início da pandemia foi o esforço das autoridades locais em reprimir politicamente médicos, cientistas, especialistas que estavam tentando alertar a sociedade chinesa para a seriedade do que estava acontecendo ali em Wuhan. E se perderam algumas semanas muito preciosas nesse tipo de disputa política. Agora, a partir do momento em que o governo central chinês reconheceu que havia um risco muito grave, né, que era de fato uma pandemia que se estava enfrentando ali, e aí o que a gente teve foi uma guinada de 180 graus nessa resposta, e todos os recursos, os imensos recursos desse Estado centralizado chinês sendo utilizados para o combate contra o coronavírus. Para mim, o grande marco dessa mudança foi o momento em que o governo central isola o Wuhan e envia milhares de trabalhadores de saúde, né, médicos, enfermeiros, para a cidade para ajudar ali no tratamento dos pacientes, né, para ajudar ali a equipar os hospitais. Então, mas essas semanas iniciais que se perderam foram muito importantes. Então, se houvesse ali um outro tipo de resposta por parte da China, autoridades locais mais dispostas a ouvir críticas, provavelmente a gente teria evitado uma tragédia grande, né? Talvez, quem sabe, até teria sido possível conter o coronavírus na própria China e evitar que ele tivesse se espalhado para o resto do mundo. É contrafactual, mas, enfim, é sempre uma possibilidade. E o que aconteceu ao longo de 2020 foi que a imagem internacional da China foi muito prejudicada, foi muito abalada pela eclosão da pandemia do coronavírus, em particular perante a opinião pública nos Estados Unidos e na Europa. Nesses países e regiões, nós temos agora uma maioria da população com uma visão muito crítica, muito negativa dos chineses. No caso americano, tem 3/4 da população com uma visão bastante ruim da China. E isso, claro, se tornou também uma preocupação para o próprio governo chinês. As autoridades chinesas estão muito preocupadas com esse declínio no seu prestígio internacional, com uma série de atos de xenofobia contra chineses ou outros povos asiáticos nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, incluindo, inclusive, em algumas situações, agressões físicas, né? Ataques armados. Então, isso virou também uma preocupação para o governo da China. E sempre também que ocorre uma grande epidemia, há um surto de racismo, há um surto de xenofobia contra grupos que, de alguma maneira, são associados àquela doença. Então, no caso da pandemia do coronavírus, é muito essa associação aos chineses ou aos asiáticos de maneira geral. Em outras epidemias, como, digamos, a do ebola, era esse tipo de reação voltado contra os africanos. Então, infelizmente, esse é um caráter muito, muito ruim, né? Não é só a questão da saúde pública, as epidemias também são acompanhadas por esses problemas sociais, pelo acirramento do racismo e de outras formas de discriminação. E na questão de como a Organização Mundial da Saúde respondeu à pandemia, sobretudo naquelas semanas iniciais, houve também uma resposta que foi problemática, que foi lenta, que foi difícil, porque calhou de que a eclosão do coronavírus aconteceu num momento de muita crise, de muita fragilidade das organizações multilaterais, em que todas elas estavam vivendo essa ofensiva do populismo global, por parte, por exemplo, do ex-presidente americano, Donald Trump, ou de figuras semelhantes na Europa, e o próprio fato também de que a Organização Mundial da Saúde se tornou mais um campo de batalha para os conflitos entre China e Estados Unidos. Então, houve ali uma série de disputas políticas com relação ao coronavírus, que passaram desde a declaração de que era uma pandemia, pelo próprio processo de dar um nome ao vírus. Esse nome de SARS-CoV-2, né, como ele remetia à epidemia de SARS, lá do início do século, os chineses se mostraram muito incomodados com isso, né? No início, eles estavam com muita preocupação de associar o coronavírus ao SARS.
Hoje é até risível, né? A epidemia de SARS foi uma fração do que a gente está enfrentando agora, mas há pouco mais de um ano atrás essa era uma questão grave. Professor, avançando um pouco mais, agora a gente falando talvez da mercadoria mais importante dos últimos tempos, que é a vacina. E a gente vê que, né, nós temos vacinas de vários países, temos a Sputnik, temos a da Moderna, da Janssen, todas aquelas, e as vacinas da China. E a gente vem percebendo que, eu já li em alguns lugares também, que a China vem usando geopoliticamente diferente a vacina do que outros países ou do que outras organizações, em que, por exemplo, vou dar o exemplo da AstraZeneca, da própria Pfizer, não sem juízo de valor, mas elas vendem geralmente a vacina pronta, enquanto a China está, as empresas chinesas oferecendo, fabriquem nos seus países. Seria esse um novo modelo, digamos assim, de influência geopolítica chinesa, que ao invés de ser uma coisa de cima para baixo, essa é a vacina, a China fala, não, produza aí também a vacina, a gente está deixando vocês produzir porque cria aquela coisa da boa vizinhança, digamos assim. Bom, são vários elementos, né? Mas, sem sombra de dúvida, as vacinas se tornaram um instrumento extremamente importante para a política externa da China, da Índia e da Rússia. E nesses 3 países, ou nós temos vacinas que são produzidas no âmbito estatal, ou então são empresas privadas que trabalham muito próximo ao Estado. Então, o governo chinês, o governo indiano, o governo russo tem uma possibilidade muito maior de utilizar essas vacinas como parte da sua estratégia diplomática do que, digamos, o governo britânico tem para usar a vacina da AstraZeneca Oxford. E o objeto dessa diplomacia das vacinas chinesas são os países em desenvolvimento. São os países da América Latina, da África e da Ásia. Como também, de resto, é para os indianos, é para os russos, né? É no sul global que essa estratégia de política externa está sendo implementada. E essa escolha dos chineses por fazer parcerias é muito interessante. Elas envolvem de uma maneira muito mais profunda governos locais, no caso do Brasil, inclusive governos subnacionais, né? Uma parceria com o governo de São Paulo, com o Instituto Butantan. Então, acaba sendo também uma maneira bastante eficaz de aprofundar os laços dessas várias sociedades com a China. E dentro desse contexto que eu descrevia para vocês, de que o impacto da pandemia para a imagem internacional da China tem sido muito ruim, apesar da diplomacia das vacinas. Mas é um impacto negativo concentrado nos países ricos, concentrado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, é claro que a China também quer aproveitar ao máximo a possibilidade de utilizar as vacinas ou venda e doações de outros insumos médicos, né? Como máscaras, respiradores artificiais, e utilizar tudo isso como uma grande alavanca para impulsionar a sua popularidade global. E nesse cenário, professor, o senhor citou houve no início da pandemia e há ainda, claro, um desgaste da imagem internacional chinesa. A gente sabe como isso é importante não só para a China, para qualquer país do mundo que tem as pretensões que a China tem hoje. E essa tentativa, através da vacina e desses outros insumos, de tentar estancar, digamos assim, e conseguir captar um aumento de influência também em meio a uma crise sanitária. O senhor acredita que nesse cenário, mesmo com essa imagem mais desgastada nos países ricos, mas com uma tentativa maior nos países pobres de entrada e de ajuda humanitária, nesse caso mesmo com vacinas, a China tem conseguido aumentar essa influência? Eu cito, por exemplo, no programa anterior, a gente falou muito sobre a nova rota da China, a nova rota da seda, perdão, e da importância que, por exemplo, o continente africano tem. Não são países ricos. É muito importante para a China vê com importância esses países em desenvolvimento. Estes países em desenvolvimento estão se aproximando mais da China por causa da pandemia ou não? A pandemia está promovendo, né, um aumento da influência global chinesa nos países em desenvolvimento, mas isso não significa necessariamente que a imagem chinesa está se tornando melhor junto a eles. Vou dar o exemplo da própria África, que você mencionou. O mundo vai viver agora, nos próximos meses, uma nova rodada de crises da dívida externa. É uma grande quantidade de países que vão decretar moratória da sua dívida ou estão prestes a fazê-lo
por problemas financeiros que foram agravados em função do coronavírus. A maior parte desses países está na África, mas existem também países na América Latina, na Ásia, aqui na vizinhança do Brasil, países como a Argentina, como o Equador, como a Venezuela, estão numa situação financeira muito grave. E a novidade dessa crise da dívida externa para as crises anteriores, como, digamos, a da década de 80, é que agora a China é a principal credora internacional. Então, a gente pode imaginar a situação, por exemplo, de alguns países africanos que não vão conseguir pagar esse serviço da dívida externa, vão ter que decretar a moratória e vão se ver obrigados a uma rodada dura de negociações com Pequim. Então, como é que o governo chinês vai lidar com esse tipo de demanda? Como é que a China vai enfrentar toda essa turbulência financeira? Será que a gente vai ter uma China com capacidade de ser generosa, de oferecer acordos vantajosos para esses países endividados? Ou a gente vai ter uma China muito assertiva na reivindicação dos seus direitos de credora? É um campo minado em termos das possibilidades diplomáticas. Muita coisa pode dar errado nessas negociações dos próximos meses. E na própria diplomacia da vacina, ela é hoje o bem público mais desejado do mundo, mas ela é também um bem muito escasso. Não tem vacina para todo mundo que está precisando, para todos os países, para todas as pessoas. Muitos governos vão ficar descontentes com relação a esses acordos. Muitos governos vão se sentir colocados em segundo plano, desprestigiados. Então, não é um cenário fácil o que a China se defronta nesse futuro breve. Professor, ainda sobre a pandemia, além da China e a sua resposta rápida e efetiva de controle à pandemia, nós observamos mesmo em países pobres e populosos da Ásia um controle da pandemia. E a quanto isso se deve às ações governamentais e quanto se deve a questões culturais, principalmente ao uso disseminado de máscaras, que já é uma prática que existe há muito mais tempo lá no Oriente em relação ao Ocidente. João, você ressaltou bem, né? A gente pode dizer que a resposta da China à pandemia foi um sucesso, depois daquele momento inicial de falhas, né? Mas a China está longe de ser o único caso dessa resposta efetiva na Ásia. Uma série de países da região da Ásia-Pacífico mostraram também um grande dinamismo. Japão, Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, são países muito diferentes em termos do seu nível de renda, do seu regime político. Alguns são democracias, outros são ditaduras, né? Mas por que todos eles responderam bem? E, a meu ver, a resposta para isso está na experiência histórica recente. Se nós olharmos um país como o Brasil, a última pandemia que o Brasil enfrentou foi a da gripe espanhola, mais de 100 anos atrás. Não tem nenhum brasileiro vivo com a memória do que foi realmente aquela resistência, né? Aquele outro vírus. E no caso dos países asiáticos, nos últimos 25 anos, todos eles lidaram com uma série de outras epidemias. Gripe aviária, gripe suína, SARS. Quer dizer, todos esses países experimentaram, em algum momento dessas últimas 2 décadas, algum nível de medida de isolamento social, a necessidade de usar máscaras, de limpar as mãos de maneira mais cuidadosa. Então, já havia esse aprendizado por parte da sociedade, ou até num país, por exemplo, como a China, como o Japão, as pessoas já tinham até o hábito de usar máscaras por causa da poluição, ou em outros momentos de doença, então também não era algo tão novo, tão chocante. E um quesito também de conjuntura política, de que esses países, ao contrário, por exemplo, das nações das Américas e da Europa, não estavam vivendo um momento de ascensão de populismos. Tinham governos ali muito comprometidos em seguir os parâmetros da ciência, da medicina, e alertando a população para que essas regras tinham que ser cumpridas. É muito diferente do que a gente viu em vários outros países, onde havia essa desconfiança populista muito grande nas elites, na liderança científica, nos técnicos governamentais, né, o que enfraqueceu muito as respostas dessas outras sociedades ao coronavírus.
Professor, com relação à cultura, né, ainda muito se fala, né, a OMS foi para a China para tentar descobrir a origem do coronavírus, desse novo coronavírus, e se tem várias hipóteses, nenhuma delas ainda confirmada. A principal que se fala ainda é a questão do mercado, né, o mercado lá na região, lá onde estourou o epicentro, o primeiro epicentro da pandemia, que falavam de morcego, um outro animalzinho lá pequeno, não me recordo o nome, foram tantos animais que apareceram. Esse mesmo. E aí, professor, agora, assim, nós temos esse lado cultural asiático da máscara, até a Coreia do Sul, que foi um dos países que mapeou os casos e isolou pessoas pontualmente, o que foi um sucesso no início. Mas nós também temos esse outro lado cultural na Ásia, na China, dos mercados de animais exóticos para alimentação. É um país ainda que tem uma dificuldade, certa dificuldade para alimentar a sua população, não só a China, mas os outros países da região. Então, a Índia, a Bangladesh, que eles têm que se alimentar muitas vezes de qualquer animal que aparece ali. Então, assim, professor, será que a gente pode vislumbrar depois dessa pandemia uma mudança cultural ou vinda do governo, ou vinda da própria sociedade, porque assim, corremos o risco de novo de ter uma pandemia, pode vir de qualquer país do mundo, mas pode vir de lá também de novo. Bom, embora a Organização Mundial de Saúde não tenha ainda 100% de certeza sobre as origens do coronavírus, muito provavelmente ele é uma zoonose, né? Ele é oriundo de algum tipo de animal que entrou num contato mais profundo com seres humanos, em função do desmatamento, em função de uma urbanização acelerada, e a partir dali se fez o contágio, né? Se fez a migração desse vírus para seres humanos. Esse coronavírus não é uma exceção. Uma boa parte das epidemias das últimas décadas tem essa mesma origem, tanto na África quanto na Ásia, porque são as regiões do planeta onde a urbanização tem avançado, onde esse desmatamento tem se dado de uma maneira mais profunda. Além disso, o que há de peculiar nos hábitos alimentares em muitos países asiáticos e africanos? São sociedades que estão ainda fazendo a transição do modo de vida agrário para uma sociedade urbana, industrial. As pessoas preservam ainda muitos hábitos camponeses, muitos hábitos da vida no campo, como a preferência pelo alimento muito fresco. Então, tanto na China quanto em países africanos, eu vivi essa experiência de ir em mercados, ou até no restaurante mesmo, e escolher o animal vivo, né, que depois vai ser morto ali e vai entrar no meu prato. Assim. Isso é um hábito cultural, culinário muito forte em vários desses países. Já foi assim no Brasil. Quando eu era criança, eu ia com os meus avós em mercados aviários no centro do Rio de Janeiro, onde se compravam ali as galinhas, as outras aves vivas, né? Elas eram mortas ali no local. Quer dizer, eu vivi isso quando eu era criança. Claro que hoje em dia você não tem mais isso aqui tão presente no Brasil. A nossa sociedade, em 30, 40 anos, fez uma transição para ser uma sociedade urbana, industrial consolidada. Mas os chineses, ou em muitos países africanos, né, essa transição ainda está em curso. Depois da eclosão da pandemia, houve uma série de medidas sanitárias adotadas pelo governo chinês de restringir a quantidade, o tipo de animais vivos que podem ser vendidos nesses mercados ou em restaurantes. Isso não vai ser eliminado da noite para o dia. Ainda é muito importante para o consumidor chinês ir no mercado e comprar o alimento fresco, né? Comprar o animal recém-abatido ou que vai ser morto ali. Mas a gente vai ver algumas mudanças. E acredito que vai ser uma transformação gradual. Talvez daqui a 30 anos, a 40 anos, no futuro, os professores universitários chineses estejam contando para os seus alunos dessa sociedade hiperurbanizada, como quando eles eram crianças, eles iam com os avós no mercado central de Wuhan e compravam ali um animal vivo. Então, essas mudanças realmente precisam de tempo. Agora, é claro que há uma cobrança internacional muito grande dos chineses em cima disso, e isso também causou uma série de feridas culturais grandes na China, porque reforçam o estereótipo de muitos anos, de muitos séculos, na verdade, dos ocidentais olharem os chineses como um povo que tem hábitos higiênicos ruins, como um povo que tem hábitos alimentares estranhos, né? E isso até hoje é uma coisa que incomoda muito os chineses.
Professor, nessa sua última parte da sua resposta, me veio aqui um questionamento. E o contrário? Como a China está olhando para o resto do mundo? Porque, bom, tudo bem, existem críticas, algumas são válidas, algumas são um pouco exageradas, em relação ao que a China fez e a essa disseminação, a esse descontrole que se tornou o coronavírus e depois uma pandemia. Nós tivemos, pelo menos até aqui, o que se sabe, a China controlou de melhor forma do que o Ocidente. Como é que é esse outro lado da moeda? Como é que a China olha para o Ocidente e daqui a pouco não pode pensar, bom, pode ter começado aqui, mas e vocês? Por que vocês não controlaram? Exato, né? Na verdade, a narrativa que o governo chinês tem tentado emplacar nas suas mídias internacionais, no seu discurso diplomático, é que a China teve a resposta exemplar contra o coronavírus e que o resto do mundo tem que, de alguma medida, imitar, copiar ou pelo menos admirar aquilo que a China tem feito. E também um esforço muito grande de relações públicas por parte do governo chinês em vender ou distribuir esses equipamentos médicos do combate à pandemia, a máscara, o respirador artificial, a vacina. Há uma visão na China muito crítica dessa resposta ocidental ao coronavírus, em particular da resposta dos Estados Unidos. E, claro, todo esse interesse do governo chinês em vender para a sua própria população esse discurso de que a China fez tudo certo e que respondeu muito melhor do que o Ocidente. Agora, é uma batalha política, cultural, comunicacional muito complexa, ela está muito longe de ter sido encerrada, né? A gente viu, por exemplo, como os Estados Unidos deram uma guinada na sua resposta ao coronavírus a partir da posse do novo presidente, né, do Joe Biden. É claro que isso também vai pesar muito no discurso oficial americano. E outros países de cultura ocidental, como a Nova Zelândia, como a Austrália, cuja resposta ao coronavírus foi exemplar desde o início. Não tiveram nem sequer aquele momento inicial da China, ruim, né, de repressão, de cerceamento. Então, quer dizer, existem ótimos exemplos de resposta ao coronavírus também entre as democracias ocidentais. A gente tem que olhar esse cenário mais amplo. E, professor, agora falando esse cenário mais amplo e tudo, e no começo da pandemia, a gente teve até quase uma guerra por insumos. E insumos e equipamentos de proteção individual, e a gente sabe que quase tudo é produzido, né? Muito é produzido na China, respiradores e tudo aquilo, e os americanos até comprando nos navios, né? As cargas que iam para outros países. A China, uma parte da recuperação, na verdade, assim, é uma pergunta meio, uma parte da recuperação econômica, porque todos os países sofreram, apesar da China já estar na normalidade, todo mundo acabou sofrendo. Uma parte da recuperação econômica da China também vem desse sentido de insumos médicos, não só para a pandemia, mas agora que o mundo provavelmente está olhando diferente para as questões médicas. E a outra pergunta é, a China pretende ainda, tem uma ideia de se consolidar mais ainda nesse sentido, ou os outros países olharem e falaram, caramba, não podemos ficar dependendo da China tanto para isso, porque se a China não quiser mais, a gente está lascado. Bom, sem dúvida, tem aumentado muito a demanda internacional por todos esses produtos médicos que são exportados pela China. Mas a resposta econômica chinesa à pandemia tem sido muito mais no sentido de privilegiar o que eles chamam de economia da circulação dual. Esse é o termo oficial do governo chinês. O que ele significa? Em termos práticos, significa dar mais incentivos para o aumento do consumo doméstico dos próprios chineses, sem, contudo, abandonar as exportações, os mercados globais. É um cenário difícil para os chineses. Por exemplo, eles aumentaram muito a importação de alimentos em 2020, inclusive aqui do Brasil, o que foi bom para a economia brasileira, mas está levando, no caso chinês, a uma série de preocupações com segurança alimentar, de que eles estão muito dependentes dessas fontes externas, né, de que eles têm que estimular mais a produção doméstica. Então, o debate econômico na China está muito mais voltado para como aumentar esse consumo interno, muito mais do que a questão das exportações. E
Em outros países, mas em particular nos Estados Unidos e no Japão, essa percepção de que há uma dependência muito forte dos chineses nessas grandes cadeias produtivas médicas está levando todos esses países a tentar mudar a sua atitude, a tentar estimular, por exemplo, a fabricação doméstica de máscaras ou de respiradores artificiais. Novamente, não se faz isso da noite para o dia. É um processo muito longo que a gente vai ter pela frente. Quer dizer, uma máscara N95, né, que é utilizada pelos médicos, pelos profissionais de saúde, ela pode parecer um objeto simples, mas, na verdade, ela é um produto industrial extremamente complexo, que exige um alto padrão de qualidade. E nem mesmo os Estados Unidos, com todo o seu aparato científico, tecnológico, econômico, estão conseguindo produzir essas máscaras a contento diante do ritmo da pandemia. Então, a gente está diante aí de um desafio de longo prazo, realmente, para muitos países. E tem a situação de um país como a Índia, que é o maior produtor mundial de vacinas, mas que mergulhou agora numa segunda onda trágica, em termos do coronavírus, e que provavelmente vai levar à quebra de contratos, que vai levar ao cancelamento de muitas encomendas de exportação de vacina, porque, claro, há uma emergência humanitária na própria Índia que tem que ser respondida de imediato. Perfeito. Acho que a gente fecha a nossa série, a gente fecha o Maio Chinês com chave de ouro, com uma grande conversa, abordando muitos assuntos, entendendo um pouco mais do que foi e também um pouquinho mais de onde pode ir. A gente não pode cravar, né? Vai acontecer isso. Mas a gente consegue entender um pouco desse movimento. Conversamos com o Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite e por esse bate-papo tão legal, professor. Até o próximo contato. Muito obrigado, Alessandro, Felipe, João. É sempre um prazer, né? Eu realmente não arrisco previsões. Nós estamos ainda diante de um quadro de muita instabilidade, né? De muito medo, de muita preocupação. Mas o que eu posso dizer para vocês, à luz da minha experiência, né? Essa pandemia é simplesmente mais uma numa longa série de crises que eu já enfrentei na minha vida, né? Ditadura, hiperinflação, inúmeras situações de instabilidade política e econômica, e toda crise passa. Sempre tem um momento que a gente acha que ela nunca vai acabar, que a nossa vida vai ser sempre esse eterno sofrimento, mas as coisas melhoram, né? Pouco a pouco, dia após dia, e a gente consegue retomar uma normalidade. O que nós precisamos é também ser flexíveis, nos adaptar, entender que muitas coisas vão ter que mudar por causa da pandemia, e a partir daí tentar reconstruir as nossas vidas da melhor maneira possível, e também, claro, vivendo a tristeza, vivendo o luto pelos amigos, pelos parentes que nós perdemos. Infelizmente, todos esses meses vão deixar cicatrizes muito profundas em cada um de nós. Encerramos ainda melhor, então, a nossa série. Uma fala que eu acho que é perfeita para o momento que a gente vive, vai passar, né, professor? Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação e até um próximo contato. Até a próxima. E acabou! Acabou o Maio Chinês, acabou a nossa série especial do Contra-Regra. Mas eu fiquei satisfeito, não sei o que meus colegas acham, acho que foi uma série muito legal, a gente conseguiu abranger muitos tópicos, discussão muito legal, e eu aprendi em todos os episódios. E vocês, amigos? Eu iniciei esse episódio já com saudades do que está terminando, e agora que de fato encerrou, a saudade é ainda maior. Foi uma grande série, foi muito bom, todos os episódios. E eu espero que todos os nossos ouvintes possam acompanhar e compartilhar, debater conosco, trazer às redes os debates, porque foi muito legal todos os temas abordados sobre esse país que está sempre nas nossas pautas, não é mesmo? E vai continuar, né? Com certeza ele vai continuar por muito tempo fora da série, a gente vai falar da China o tempo inteiro. Não acaba nunca. Eu acho que foi muito interessante, porque a gente conseguiu dar informações assim, sair do senso comum sobre a China, que esse é o papel do Contra-Regra, sair do senso comum, então por isso que a gente traz países, esperem, vão ver países que vocês nem imaginaram, esperem. Estamos terminando uma. Estamos terminando uma, calma. Mas eu acho que foi interessantíssimo, porque toda a pauta que a gente fazia vinha China. Então, chegou a hora, né?
Então, aprendemos muito, como nós comentamos em todos os episódios, foram 5 aulas que nós tivemos sobre China. Espero que vocês tenham gostado muito, porque para nós que somos jornalistas, é maravilhoso, sabe? E ter esse conhecimento e tudo. Então, espero que todos tenham gostado, porque nós gostamos, e é o que a gente sempre fala, né? Como nós gostamos de fazer isso, eu espero que vocês também gostem de ouvir o que a gente faz aqui. E se porventura você perdeu qualquer um dos 5 episódios, são 5, tá? Esse é o último, são 5. Vamos lá. Raízes da China Moderna. A gente falou sobre desafios internos, desafios externos. Falamos sobre a nova Rota da Seda. Esse tá legal. Eu tenho um amor pela nova Rota da Seda. O Felipe sabe, né? Eu gosto muito da nova Rota da Seda. Eu acho que foi muito legal discutir isso. E agora a gente fechando aí com esses assuntos mais atuais, o combate à pandemia e tudo que diz respeito a essa crise sanitária, já projetando um possível futuro da China e também do mundo. Então você vai lá, entra nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, nosso Facebook, Twitter, nosso Instagram, todos os links de todos os programas estão lá. Então você não tem desculpa se você perdeu qualquer um desses programas. Se perdeu, vai lá, aproveita o próximo final de semana e maratona, tá? Do 1 ao 5, pode ouvir fora de ordem, não tem problema, tá? Mas ouça e não perca o Maio Chinês no Contra-Regra, que está terminando. E o Felipe disse, vai ter novidade, não vamos falar qual é a novidade por enquanto, até porque a pandemia precisa permitir, então vamos esperar um pouquinho mais. Mas na semana que vem a gente volta com... Dei uma dica, né, Felipe? Porque a pandemia precisa... Precisa, afinal de contas, precisa. Precisa, mas assim, não vamos ficar falando, porque a gente está projetando só, nós estamos analisando ainda, estudando como fazer um projeto muito interessante, que se a pandemia permitir, em muitos países, já falei demais. Quer dar uma dica também, João? Já falou. Mas é sobre o Maio Chinês ainda. Além dos avisos que o Alessandro disse, eu aproveito para pedir para todo mundo que for consumir os nossos episódios, que compartilhem. Se gostar, compartilha nos stories, passe para os amigos, compartilhe para os amigos, se inscrevam no canal, faça essa interação conosco, que vai ser ainda mais legal para nós. Essa interação é muito legal e é o que nós esperamos que vocês gostem desse conteúdo que fizemos com tanto carinho. Sabe aquele grupo do WhatsApp que toda família tem, que é só fake news? É o dia inteiro chegando fake news? Combata a fake news com Contra-Regra. Vamos lá, vamos lançar essa campanha? A primeira fake news que largarem sobre a China, você manda o link de um dos programas do Contra-Regra, do Maio Chinês. E se não mandarem fake news, manda igual o link, porque o importante é compartilhar, não precisa nem de fake news. Sabe aquele grupo da família que ninguém usa? Manda. Sabe aquele grupo que todo mundo usa? Manda também. O negócio é disparar o grupo da faculdade, o grupo dos professores, o grupo dos amigos, o grupo das mães, do colégio. Manda tudo, cara. Manda tudo. Manda. É legal. Manda. Muito bom. Acho que é perfeito, né? Encerramos aqui, então? Encerramos aqui. Semana que vem a gente volta ao nosso padrão normal. E aí você fica conferindo as nossas redes sociais para saber qual que é o próximo assunto do Contra-Regra. Mas é sempre, obviamente, um assunto contra-regra. Um país legal de discutir assuntos internacionais e que ninguém fala tanto, né? Você sabe. Já está no nosso DNA. Espero você semana que vem. Não viu todos os episódios do Maio Chinês? Olha aí, hein? Não esquece. Um abraço para todos. Tchau, tchau.